Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Nelson pelo convite, a vocês pela sua presença aqui. Eu vou pedir desculpas porque eu falo um português muito mal. Eu acredito que eu não sabia falar, que eu diga que português é como eu falo, mas eu gosto de aprender, então eu vou tentar de falar na sua língua e não utilizar palavras muito esquisitas. Eu sei que vocês sabem que esquisito é um false friend para nós, porque nós dizemos esquisito é uma boa comida. Então, eu tive algum problema nas primeiras ocasiões que eu estive aqui, esquisita a refeição. Então, o garçom, né? Então, também é um honor participar de uma academia tão importante, tão prestigiosa no mundo. Então, eu acredito que é uma maravilha poder formar parte desta comunidade de intelectuais, de estudiosos, de juristas, em matérias tão importantes. Eu também gostaria de parabenizar a palestra do Dr. Hélio, foi muito interessante. A verdade é que possivelmente um dos problemas que temos os juristas é que não gostamos dos economistas, então temos uma luta, não, de posições, mas possivelmente nós precisamos mutuamente, porque não é possível entender o direito do trabalho, as relações laborais, sem ter presente a economia. Eu acho que também é outra cara, não? Eu vou criticar, com licença. Muitas ocasiões os nossos colegas economistas falam de economia sem problema, quando nós dizemos é direito do trabalho, não? Eles dizem, não, direito, não há problema, o importante é a economia. Não, mas você não pode, não? Quando eles, não, você teria que reduzir os salários, mas não é possível, está pactado na convenção coletiva, mas você teria, mas não é possível, como é que nós fazemos? Então, acho que esta relação é muito interessante. Eu vou também me apresentar, mas com todo o meu respeito, a professor, algumas questões de tipo econômico que acho que são importantes para ter uma visão muito clara da União Europeia. Uns dados da Organização da Cooperação e Desenvolvimento da Europa, da OCDE, em relação ao nosso mercado de trabalho. Atualmente, o desemprego na União Europeia é aproximadamente de 11%. São 24 milhões de desempregados. Há países como os países do sul da Europa, onde o crescimento do desemprego é muito importante. Grécia, 20%, Espanha, 23%, Portugal, 15%. Há países onde é muito menor, na Alemanha, 4%. Há um problema importante com o desemprego das pessoas jovens. Possivelmente, o que faz que o nosso mercado de trabalho, o mercado de trabalho da União Europeia, seja, eu não sei, imperfeito ou tenha os problemas que nós temos atualmente, acho que são 4 notas características. Nós temos um mercado de trabalho inflexível, que significa que os nossos números de pessoas desempregadas, mais ou menos sempre são altas. Nós temos um desemprego técnico de 5 ou 6% da população, mas quando nós temos um 5%, nós estamos muito felizes, porque nós não temos desemprego. Mas, então, quando o nosso desemprego é do 10%,
não? A realidade não é uma tragédia, porque somente achou 5 pontos. Mas nós aceitamos uma situação muito alta, então o nosso mercado é inflexível. Nós temos um problema, porque normalmente em situações de crise, o nosso desemprego é muito mais rápido que a queda da economia. Não é uma linha contínua, não é uma linha paralela, sino que o desemprego é muito mais rápido que a queda da economia. Possivelmente o que o professor Hélio dizia é que a solução que o mercado ou a sociedade utiliza para sair da crise, ou a primeira ferramenta que nós pegamos é o desemprego. Pode ser, poderia ser uma explicação, eu não sei. Terceira questão estrutural. Nós temos um problema, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas nós temos um problema porque a nossa situação, as nossas situações de crise, o desemprego hace, mas também os nossos salários hacen. Eu vi, muito preocupado, a sua curva de incremento dos salários. Porque o que acontece é que atualmente nós temos uns índices, eu acho que muito importantes de desemprego, 25% na Espanha, mas os nossos níveis de salário ainda crescem. Então, desde o ponto de vista da economia, não tem sentido. Não? E, finalmente, nós temos uma situação, nós não temos uma informalidade, mas temos uma dualidade do mercado de trabalho. Não? E o que acontece é que se produz aquilo que os economistas americanos dizem de que os últimos que entraram são os primeiros que saem, não? Last in, first out. Não? Então, normalmente, essas pessoas são as pessoas jovens. Mas, uma reflexão muito rápida. Possivelmente nós estamos na crise estrutural mais importante da União Europeia, mas há uma paradoxa muito importante. Não? É um momento em que na União Europeia os trabalhadores temos o máximo teto de direitos e em relação às pessoas jovens, as pessoas que mais sofrem na crise econômica, não? Mas também é um problema estrutural, porque atualmente o desemprego dos jovens é a dupla que o desemprego normal, mas foi assim em todas as nossas críticas, em todas as nossas crises. Então não é uma novidade, é uma situação estrutural. Mas essas pessoas que mais sofrem o desemprego são atualmente as pessoas melhor formadas, mais preparadas, falam mais línguas, têm mais disponibilidade de fazer mobilidade. São as pessoas que têm mais problemas. Não? Vocês lembram o lema do No Future? Isso é o que acontece na União Europeia. Não? É como nós podemos ajudar as pessoas jovens. Quando eu falo aos meus estudantes da Universidade de Barcelona, eles dizem, mas não há emprego, é uma realidade. Então, nessa situação, qual é o papel da União Europeia? O papel da União Europeia é muito importante, porque nós temos uma organização, uma entidade, vocês também têm no Mercosul, mas é diferente, acho que é muito mais jovem, tem muito menos países. Então, nós temos uma União Europeia que tem
uma origem. Vocês lembram, no Tratado de Roma, depois da Segunda Guerra Mundial? É como o professor Elio diz, eu acho que é muito, muito importante. Depois da Segunda Guerra Mundial, a relação entre a economia e o direito do trabalho é presente e nós não podemos esquecer. Agora, nós temos essa realidade, mas é uma realidade há 70 anos atrás. E a origem da Comunidade Econômica Europeia é econômica. O grupo dos 6 países que fundaram tinham na sua mentalidade fazer um livre mercado. Livre mercado de capitais, livre mercado de produtos, e livre mercado de fator humano, de trabalhadores. O desenvolvimento da questão social é muito mais lenta, mas em matéria econômica é muito mais fácil. Nós agora somos 27, possivelmente 28 com Croácia, há pessoas que batem na nossa porta para poder entrar, mas a realidade que nós temos é muito, muito diversa. Mas essa estrutura que eu acredito que é a nossa solução, desde todos os pontos de vista, tem mais de 60 anos. E acho que nós somente estamos no início. Então, nós precisamos de muito mais tempo para fazer esta organização. Por isso que eu falo para vocês com o tema Mercosul. Vocês, é uma via muito lenta. Na União Europeia, nós temos 2 tipos de normas. O que nós chamamos direito originário e o direito derivado. O direito originário são os nossos tratados. Então, há uma situação muito engraçada, muito difícil de explicar, porque nós temos 2 tratados, o Tratado da União Europeia, o Tratado de Funcionamento. Então, as competências são, eu acho que não são muito claras. Atualmente ainda nós temos 2 das 3 comunidades antigas, mas na evolução dos tratados, especialmente a partir do Tratado de Lisboa de 2009, o que nós temos é uma incorporação dos direitos laborais ou sociais e nos tratados constitutivos, nas normas fundamentais da União Europeia. Vocês lembram da Carta de Turim do ano 61, do ano 1961, a Carta Fundamentais dos Direitos Humanos. Mas todo esse conteúdo agora sim está incorporado no nosso tratado constitutivo. Mas, possivelmente, o que acontece é que ainda é muito recente a sua incorporação e por isso acho que a maioria dos cidadãos da União Europeia não conhecem. Dentro do direito derivado, nós temos os regulamentos e as diretivas. Os regulamentos são diretamente aplicáveis. Nós não temos muitos regulamentos em matéria social, matéria de estrangeria, muito importante para nós, em matéria de previdência social, mas também temos as diretivas. E como vocês lembram, as diretivas não são aplicáveis diretamente, sino que precisam de uma transposição. E o efeito das diretivas é muito interessante, porque acho que o que nós precisamos não é ter um único direito social europeu para todos os países, porque nós somos 27 países totalmente diferentes.
Mas o efeito das diretivas, as diretivas marcam o framework, e o efeito é que todas as normas de todos os países da União Europeia são muito, muito semelhantes. Então, você pode ler a norma da França, ou da Alemanha, ou da Itália, ou da Espanha, em matéria da dispensa coletiva, é muito, muito semelhante. Não há muitas diferenças. Então, é uma questão muito, muito interessante. Por quê? Porque acho que o objetivo da União Europeia, em matéria das leis, é a coordenação das normas. Acho que o exemplo mais interessante é o regulamento 883/2004, o regulamento de coordenação da matéria previdenciária. O que acontece quando eu nasci na Espanha, mas trabalhei em 3 ou 4 países da União Europeia, é preciso de aposentar-me em outro país. O normal, a situação normal é que eu vou pedir a aposentadoria num país, e o país vai analisar e vai dizer, não, você não tem direito, ou se que tem, mas você não trabalhou nunca aqui. Então, o que faz o regulamento não é criar uma norma geral para todos os países. O objetivo é coordenar todas as normas e dizer, não há problema, vocês vão fazer uma atividade que é somar todas as cotizações sociais que tem. E você não tem nenhum problema se você pede a aposentadoria num país onde não nasceu, ou um país onde você não é nacional. Você vai compensar entre os países. Acho que esse é o modelo que nós precisamos. É o modelo no que nós avançamos, em matéria de coordenação. E por quê? Porque ainda eu disse que as normas sociais, também outras matérias, são perto, são muito, muito iguais. A situação cultural, econômica, ainda histórica é muito, muito diferente. O professor ali falou da Dinamarca em matéria da flexicurity, mas vocês também lembram que os sistemas em matéria de direito coletivo, os sistemas de cogestão da Alemanha ou da Suécia são impossíveis de traspassar na Itália ou na Espanha. E por quê? Possivelmente por uma questão de desconfiança cultural, mas existe. Então, o modelo da coordenação, eu acho que é um bom modelo, porque permite ter uma regulação em cada um dos estados, mas que as pessoas possam desfrutar desta situação. E também na União Europeia, nós temos uma parte muito, muito importante, que são os órgãos que aplicam na União Europeia, e fundamentalmente o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Vocês lembram que não é uma instituição da União Europeia, do Tratado de Londres, e analisa o Convênio Europeu de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais do ano 1950. Mas tem uma incidência muito, muito importante nas questões sociais da União Europeia. É o mesmo Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia tem uma finalidade muito, muito clara. A sua principal atividade é o que nós chamamos a atividade prejudicial. De maneira que, quando um juiz da Espanha vai aplicar uma norma da Espanha, mas ele não tem segurança que essa norma seja contrária ao direito da União Europeia, pergunta para o Tribunal de Justiça da União Europeia, essa norma é legal ou não é legal? Então o Tribunal de Justiça da União Europeia responde, é legal, pode aplicar ou não pode aplicar, porque tem problemas da conexão. Então, a atividade uniformadora do Tribunal de Justiça da União Europeia é muito, muito interessante. Finalmente, matéria da União Europeia, o que atualmente acontece, eu também vou tirar para
para a reflexão, eu acho que não para o debate, para a reflexão. Mas nós temos também algumas questões, eu gostaria de chamar crise em conceitos muito importantes na União Europeia. Eu apontei aqui 3. 1, democracia. Nós temos uma crise de democracia. Vocês lembram que o primeiro-ministro italiano, Mario Monti, não foi eleito? Foi escolhido porque era um técnico. Quando o primeiro-ministro da Grécia, o primeiro-ministro de Portugal, Passos Coelho, ou o nosso primeiro-ministro, Mariano Rajoy, vão decidir alguma questão, eles miram, eles olham, não? O Banco Central Europeu, posso fazer? Não? Então, não? Aparece Angela Merkel, não? E põe o carimbo, ok ou não? Isso é o conceito clássico de democracia, não é? Mas vocês lembram que é a situação do Brasil há 20 anos, 15 anos, não? É muito engraçado lembrar que o Brasil mudou o seu rol com o FMI, não? Em os últimos 20 anos, não? De deudor a creditor, não? Mas então é o contrário que acontece atualmente na União Europeia. Mas se a democracia é a possibilidade de decidir, a possibilidade de poder fazer atividades, mas eu não posso porque eu tenho que consultar, há um problema da democracia. Também há um problema porque na maioria dos governos que atualmente estão no poder, se fazem atuações de tipo restritivas, de atividades de crise, eles automaticamente vão embora. Ontem foi as eleições, os resultados da Holanda, eu acho que é a única exceção, mas o partido do governo perdeu muitos lugares. Atualmente precisa de uma coalição. Vocês lembram da situação da ingovernabilidade da Grécia? Então, é um problema para as situações democráticas, mas quando nós vemos a situação caótica da Grécia, mas os cidadãos da Grécia escolheram essa realidade. Eles precisam uma Angela Merkel grega? Não, eles podem escolher, não? O mesmo com o conceito de soberania na União Europeia. A história da União Europeia é uma contínua luta entre o poder dos Estados e o poder da União Europeia. Quem tem o poder? É o poder entre o Conselho da Europa, então os primeiros ministros dos Estados, e o Parlamento Europeu. É uma luta dos últimos 50 anos. Onde está o poder? Onde fica o poder? Com certeza nós temos que escolher uma das duas opções. Não é possível as duas. E finalmente, em matéria de competência, eu refiro às funções que fazem os Estados. Não? A história dos Estados é muito diferente. A situação cultural é muito diferente. Então, eu vou aceitar que todas as decisões laborais sejam feitas em Bruxelas? Ou eu prefiro que as decisões tenham o ponto de governo, no meu caso, em Madrid? Mas eu tenho que escolher o modelo.
O professor Elio também falou de umas coisas muito, muito interessantes, então eu vou também falar. As suas últimas palavras foram muito, muito, muito interessantes desde o ponto de vista do futuro. Então, eu vou também fazer algumas perguntas, não? Que sempre é muito mais fácil que as respostas. Não? Nós temos uns conceitos clássicos. Nós temos que mudar? Possivelmente sim. Nós temos que mudar por a crise? Eu não sei. Mas, possivelmente eu vou dizer uma piulada, mas eu não estou preocupado por a crise econômica da União Europeia. Porque não é a primeira, nem vai ser a última. Porque possivelmente no ano 2014, 2015, nós vamos esquecer, a norma, a situação econômica vai ser diferente. Eu não sei qual, mas diferente. O problema que eu tenho é o que vai acontecer depois da crise econômica com os direitos sociais. Eu digo isto porque eu acho que nós chegamos a um teto dos nossos direitos sociais. Possivelmente a um teto máximo. Não somente para a União Europeia, sino para todos os estados do mundo, para todos os trabalhadores do mundo. Então, eu acho que a mensagem é muito, muito clara. E o nosso teto atual é o máximo que os trabalhadores podem ficar na atualidade. Com certeza, esse teto vai descer. O problema é quanto vai descer e se, quando a situação econômica volte a crescer, nós também vamos a crescer. Porque nós vimos nas slides que quando a situação econômica do Brasil cresceu, o salário também cresceu. Então, por que não quando se produzir o efeito contrário, também pode passar? Mas o problema é que, possivelmente, nós não vamos chegar ao mesmo nível. É como vocês conhecem, é muito, muito, eu não sei se é uma palavra portuguesa, muito, muito doloroso. O mesmo acontece com um dos problemas que eu acho que é um dos nossos principais problemas, que é o gasto público, o gasto dos nossos estados. Eu posso acreditar que a sanidade na Espanha possivelmente é a melhor do mundo. Mas é muito, 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 muito cara. E ainda, vocês lembram que nos jornais, não, saiu que os estrangeiros ilegais têm que pagar, mas esse não é o problema. O problema é que eu, quando eu vou ao médico, eu moro num estado, não, há umas certas diferenças, mas no meu estado, na Catalunha, quando eu vou ao médico, eu pago pela visita €1. O médico faz umas receitas para comprar droga, eu pago também €1 por cada uma dessas receitas. Eu sou trabalhador, então não sou estrangeiro ilegal. E quando eu vou à nossa farmácia, eu pago o valor da droga segundo o meu nível de renta. Não? Então, a evolução foi muito, muito preocupante, não? De uma situação mais ou menos gratuita, mais ou menos sem custo para nós, a um custo. Não? Mas é o efeito que eu falava para os governantes. Não? Os cidadãos não gostam de fazer pagamentos. Os nossos governos gostam de fazer gasto público. É bom para a sua eleição, para a sua reeleição.
Então, o que vai acontecer atualmente? Não? Porque o nosso problema é que o nível de gasto público em infraestruturas, a diferença do Brasil, eu acho que já chegou ao limite, ao teto. Nós não podemos fazer ferroviárias ou rodoviárias, não. Ou construir prédios, não podemos. O que acontece com o trabalhador? Eu apontei 3 questões. Novas formas do trabalhador, pode ser. Mas, quando os juristas nós falamos de novas formas, nós sempre temos na ideia da flexibilidade, a flexibilidade sempre significa a redução dos direitos dos trabalhadores. Não? A teoria do vínculo do Brasil é a mesma, mais ou menos, que na maioria dos estados da União Europeia. Não? Então, se eu falo da subordinação do trabalhador ou da dependência do trabalhador, se eu faço uma flexibilização, então é possível. Mas a consequência da perda de direitos, possivelmente nós podemos aceitar. Mas a realidade é essa, é que flexibilizar junto a seguridade ou não, então falamos de flexisseguridade ou não, de flexibilidade, é o mesmo. Mas é possível, não? Eu prefiro trabalhar de uma maneira flexível que ficar desempregado, com certeza. Então, pode ser. Os nossos juízes, o critério do princípio pro-operário, tem que mudar. O princípio pro-operário é uma ideia muito interessante, é muito possível quando a situação econômica é válida, mas é quando nós temos uma situação de crise. Nós podemos pedir a nossa inspeção de trabalho que seja mais bondosa com as nossas empresas nesta situação? Nós podemos mudar as nossas normas e flexibilizar, permitir novas formas, não? De relação entre o empregado e o trabalhador? Vocês lembram que nós temos uma norma do ano 2007, que é a lei do trabalhador economicamente dependente, mas é uma lei que não teve nenhum significado, nenhuma realidade, nenhum significado. É porque é uma lei muito teórica, não solventava os nossos problemas. O problema da relação laboral, normalmente, é o problema do que nós chamamos falsos autônomos. Pessoas que são independentes, mas eles não gostam, porque o que eles preferem muito obrigado, é ser assalariados. Mas, quando eu tenho o carimbo de assalariado, significa que estou protegido por toda a legislação social. Então, pode ser que as empresas não gostem, não podem, não precisem, não? Esta situação é uma situação muito perigosa ainda, não? Eu vou aceitar rebaixar todos os direitos dos trabalhadores pela crise? Não? É uma pergunta muito importante. Não? Em matéria das empresas, o Dr. Hélio falou das empresas de serviços, mas eu também gostaria de falar eu acho que uma das diferenças muito importantes entre o Brasil e na União Europeia é que vocês têm empresas nacionais. Na União Europeia há poucas empresas nacionais, ainda a Alemanha tem algumas, mas outras já não são nacionais. E o problema das empresas multinacionais é que não têm um coração. Então elas somente têm
interesses econômicos. Né? É assim que nós tivemos que inventar um conceito moderno de uma situação muito, muito antiga. Não? O coração das empresas atuais é a nossa responsabilidade social corporativa. Não? É a vinculação com o território, é a estima do território. Não? Então é muito, muito difícil fazer pedir às empresas que sejam, não que cumpram com as leis, que eu acho que isso não há nenhum problema, mas nós podemos pedir um pouco mais às empresas, não? Vocês lembram das normas ISO, das 14.001, mas essa responsabilidade, não? Que não é cumprimento da lei, é algo mais. Podemos pedir ou não podemos? E com a estrutura das nossas empresas, não? Eu acho que ainda não é um conceito novo. Na década dos 50 do século passado, Charles Handy já fez uma predição e diz que as empresas sejam elephants and flies, não? Elefantes e pulgas, ok? É a realidade, eu acho que é todo mundo. Então, eu acredito que a maioria das normas da União Europeia trabalhistas tem na ideia das empresas grandes, produtivas, um sistema mais ou menos fordista, não? De trabalho para toda a vida, de uma jornada muito rígida, não? Eu tenho o mesmo posto de trabalho para toda a vida, mas isso não é a atualidade, não? Na maioria das empresas são pequenas, ou são microempresas. Depois vou falar da flexibilidade. A flexibilidade pode ser mudar os horários, mudar as condições dos trabalhadores. É muito, muito fácil uma empresa de 1000 funcionários. Mas o que acontece na loja de 2 trabalhadores? É impossível. Mas é o mesmo direito para as grandes empresas que para as pequenininhas. Mas nós também podemos fazer uma proposta, não? Nós vamos fazer um direito de trabalho para as pequenas e medianas empresas. Tá, ok. Mas o que acontece? Novamente, o que significa é que as pessoas que trabalham nas pequenas empresas não somente assumem maiores riscos econômicos, senão também têm menos direitos, porque uma norma, um direito de trabalho para as pequenas empresas, nos casos que nós temos na Alemanha, na Itália e ainda na Espanha, significa que é mais que os empresários têm maiores possibilidades de flexibilização, de dispensa, de outras questões. Então, a solução somente tem uma linha. Também é muito, muito importante a questão da globalização. Não? É muito importante porque também as nossas leis têm como referência o princípio da territorialidade. Mas o princípio da territorialidade tem muitos problemas atualmente. Não? Qual é a lei? Qual é a lei aplicável? Qual é o tribunal que vai a ter competência para analisar o caso? Não? É muito normal que uma empresa contrate com um trabalhador de outro país para fazer atividades em um país ou em outro. Essa situação é eu acho que muito, muito, ou cada vez mais atual, tem muitos problemas nas nossas legislações. E vai ser a realidade. E, finalmente, qual é a função do Estado atual? O Estado no mercado de trabalho. Vocês lembram que nós temos uma estrutura abstencionista, não? Figura
não sei se é o laissez-faire que nós vamos ter mais normas, mas a partir das normas o mercado, as empresas, o princípio da bondade derivado de Savigny é o interessante. Mas atualmente essa é a nossa forma, não? Mas o Estado também pode ser muito mais intervencionista. Eu vou recuperar o exemplo dos salários, porque acho que é um tema muito interessante. Eu acredito que possivelmente um dos sistemas mais democráticos que nós temos nas relações laborais são as convenções coletivas. Em matéria de salários, acho que a maioria de estados do mundo estabelece que o salário é o que o trabalhador ou empresário pactou ou o que determina a convenção coletiva. E, na maioria das situações, temos um salário mínimo, não? No Brasil estadual, na Espanha todo o país, Grã-Bretanha não tinha, mas atualmente tem. Mas a lei somente estabelece o mínimo. A partir daí, eu não conheço nenhum teto máximo de salário, seja nos servidores públicos, mas não nas empresas. Atualmente nós temos uma discussão muito interessante na Espanha, é se nós temos que reduzir o salário dos nossos jogadores de futebol, são muito bem pagados. É uma discussão. O que acontece quando na situação atual da crise econômica, nós temos 25% de desemprego e os salários estabelecidos nas convenções coletivas estão haciendo. Tem o Estado que limitar o pacto entre os trabalhadores e os empresários? Possivelmente seja uma boa medida econômica, mas para nós é um problema muito importante, porque o que as partes pactaram, se é melhor que os mínimos da lei, é válido. Então é um problema. Finalmente, eu gostaria de explicar somente 3 das principais modificações que nós tivemos na União Europeia nos últimos 2 anos. Em matéria de seguridade social, em matéria de convenções coletivas e em matéria de relações individuais. Em matéria de seguridade social, há 2 temas muito preocupantes, como é a situação da aposentadoria e o seguro-desemprego. Vocês lembram que nós temos uma invasão da população, temos uma população muito velha. Acho que também é um problema no Brasil nos próximos 20 anos. Mas o problema é que as pessoas trabalham e nós temos uma diferença entre a idade real da aposentadoria e a idade legal. Então, também, como no Brasil, na maioria dos países da União Europeia, França também, mas é um sistema diferente, mas é o mesmo. Agora nós pagamos para que as pessoas que agora recebem a prestação podem receber, mas eu não pago para perceber quando eu aposente. Eu não vou ter direito. Não, eu paguei, não, você pagou, você conhecia os sistemas. Então, o que vai acontecer quando no ano 2025, 2030, o fundo da Seguridade Social não haja dinheiro? Então, um dos problemas que nós temos é uma das soluções que a maioria dos países da União Europeia apontam, em França 2008, na Inglaterra 2009, é
a ser a idade da aposentadoria. Principalmente na Espanha, no ano 2011, nós temos uma idade atualmente de 65 anos e nós vamos progressivamente a ser até o ano 2027, até os 67 anos. Mas a medida é boa desde o ponto de vista do gasto da previdência social. Mas o que acontece com as pessoas jovens que batem na porta depois da universidade? Porque se as pessoas não saem, elas não podem entrar. Então, nós temos um problema de mudança dos trabalhadores. Não? O que é bom para uma atividade é mal para outra. O que acontece com o seguro-desemprego? Eu vou aprofundir alguma coisa mais do seguro-desemprego. A discussão também do seguro-desemprego na União Europeia é que o seguro-desemprego tem uma função muito clara, que é substituir as rendas que o trabalhador perdeu quando foi dispensado. Mas, atualmente, nós temos duas modalidades. Porque quando o trabalhador foi dispensado, ele recebe uma indenização pelos danos que foi causado. Mas também recebe um seguro-desemprego. E as duas quantidades, uma pagada pela empresa e outra por Estado, têm a mesma função. E por que não poderíamos fazer um mecanismo onde o trabalhador escolha uma das duas? Porque as duas não precisa. Por que não uma das duas? Há um sistema intermédio, um sistema chamado da Áustria, mas o problema é muito interessante, porque é mais ou menos o seu fundo, mas o problema das normas que nós chamamos ad hoc, sistema da Áustria, é que a Áustria mora muito pouca gente, há um sistema industrial mais ou menos válido, é muito custoso trasladar não somente a Espanha, sino também a França ou a Itália. Então não é possível. Mas é uma discussão. Não? No mês de fevereiro, no mês de julho, na Espanha nós mudamos a nossa norma de desemprego. Nós temos, os trabalhadores podem perceber um seguro-desemprego de até 24 meses. Nos primeiros 6 meses, eles percebem o 80% do salário e a partir dos 181 dias, eles percebiam o 60%. E atualmente a mudança foi que foi reduzido até o 50%. Mas eu acho que não é uma boa solução. Porque eu vou precisar o mesmo dinheiro. Poderia ser melhor reduzir o tempo. Mas a mudança foi esta. Em matéria de convenções coletivas, o mesmo também na União Europeia. Ontem eu falava com o Dr. Manrich que um dos principais problemas do futuro possivelmente vai ser a relação entre não somente a lei, as convenções coletivas e o contrato de trabalho, sino também dentro das convenções coletivas. Na União Europeia, eu acho que há dois níveis de convenções coletivas, ou convenções coletivas gerais, de todo o país, não? Toda uma profissão, e os acordos, ou as convenções da empresa. O sistema clássico é que nós podemos fazer acordos na empresa, podemos fazer convenções coletivas na empresa, mas tem que respeitar os direitos da convenção geral. Respeitar significa que sejam melhores, que regulem melhores direitos que o que estabelece a convenção coletiva geral. Isso mudou. E atualmente, principalmente na França, na Itália e na Espanha, nós podemos fazer uma convenção coletiva numa empresa que tenha piores direitos que a convenção geral. Então, pode uma convenção coletiva de empresa ter
ter salários mais baixos que o salário que a Convenção Coletiva geral? Pode. Totalmente pode. Mas isso possivelmente vai ser também um problema para a atuação dos sindicatos, porque a Convenção Coletiva significa um pacto. E como é que os trabalhadores vão aceitar que o seu sindicato aceite uma redução do salário? Mas atualmente pode. Em matéria de relação laboral, eu acho que há duas questões muito interessantes. Uma é a questão relativa da flexibilidade. A flexibilidade implica fundamentalmente a mudança das condições coletivas, a mudança das condições da relação laboral. Então não há problema se eu mudo a condição por acordo. Nós temos um problema econômico, eu falo com os trabalhadores, eu falo com os sindicatos, e mudamos, aceitamos e mudamos a relação. Não há problema. Mas o que acontece quando não há acordo? Porque o passo seguinte é aceitar ou não a mudança das condições de maneira unilateral pelo empresário. E atualmente é aceitado nos países da União Europeia. Com certeza precisa de umas causas, não? Que nós chamamos causas econômicas, técnicas, organizativas e de produção. Precisa de um procedimento, otorga direitos para os trabalhadores, mas pode ser mudado disto. Eu acho que possivelmente a parte mais curiosa é que na norma do mês de fevereiro de 2012 na Espanha permite que o empresário baixe o salário do trabalhador de maneira individual, de maneira unilateral. Pode fazer. Precisa de todos os requisitos que eu disse, mas pode. Em matéria de extinção, há duas leis muito importantes. Do mês de julho, a lei 92/2012 de 18 de julho, a lei Fornero, a nome da ministra italiana, e a nossa lei de 6 de julho de 2012. Nas duas tem importantes mudanças, mas eu acho que tem, eu gostaria solamente para finalizar, explicar a mudança fundamental, porque as duas normas mudaram questões estratégicas, questões sagradas das nossas legislações. Não? No artículo 18 do Estatuto do Laboratório do ano 1970, estabelecia um mecanismo onde a opção de indenização e readmissão nas pequenas empresas ficava da mão dos trabalhadores. O mecanismo era que era muito difícil para as pequenas empresas dispensar os trabalhadores. Esta norma, que teve algumas opções de mudança, vocês lembram que significou o assassinato de 2 ministros de trabalho na Itália. E atualmente mudou. Atualmente podem as pequenas empresas. O mesmo acontece com a norma espanhola. Nós temos um sistema de indenização por extinção do contrato de trabalho que a empresa pagava 45 dias do salário diário por cada ano de antiguidade da empresa. E também atualmente mudou. Agora nós pagamos 33. São umas mudanças muito importantes. Acabo como comecei. A realidade é que a situação dos direitos sociais da União Europeia são muito importantes, são muito bons. Os direitos, eu acho que vão a reduzir. Acho que o que nós esperamos é que quando
nós voltemos a ter uma situação boa, os direitos sejam novamente novos. Muito obrigado uma vez mais pelo convite, pela sua paciência, vocês aguentaram aqui o meu horrível português falando, posso à sua disposição. Obrigado.